Agora a tela do celular vibrou com uma mensagem. 2 horas antes da formatura, na casa da família, eu, Clara, arrumava as lembranças sobre a mesa da sala e separava o que levaríamos ao salão. Encontrei uma foto antiga, amassada na borda, com meu nome escrito à mão em azul. Guardei a imagem na caixa de recordações. A ideia de que alguém poderia ver aquilo me queimava a pele. Se alguém abrisse aquela caixa, tudo o que vem antes poderia sair à tona. A decisão era minha, mas o impacto já girava comigo. O cheiro de café da manhã entrava pela janela, e eu mantive a respiração estável, empurrando a ansiedade para o canto do peito. O peso daquela lembrança era real, e eu sabia que, de algum modo, hoje minha reputação seria medida pelo que eu não mostrara. Antes do jantar, na sala de estar, Marta me enviou a mensagem. Ela desdenha da minha engenharia. O celular piscou e abriu o texto. Engenharia não é para você. Eu senti o calor subir pela nuca, e a minha voz sumiu por um instante. Mantive o olhar baixo e segurei o copo com mais força. A risa seca da enteada não era apenas provocação, era uma prova pública do que eles já pensam sobre mim. Meu coração acelerou. Tentei manter a conversa no eixo da festa, mas cada repetição do tom dela me lembrava que minha trajetória pode ser descartada pela aprovação social daquelas paredes. Eu guardei o celular, contei até 3 e deixei a sala em direção ao corredor, escolhendo o silêncio como escudo. No fundo, meu medo não era a palavra dela, era o que a palavra carregava sobre o que eu já sou aos olhos de alguns. Durante o jantar, fomos para o restaurante onde aconteceria a celebração. Renato desviou o foco da conversa, cortando qualquer menção à minha carreira para não criar atrito. Enquanto isso, no rodapé do cardápio, surgiu uma observação em letras miúdas que parecia ter sido colocada ali para mim. Uma linha simples, quase inocente, mas que pesava. Não era uma ofensa direta. Era uma prova de que o ambiente inteiro reconhecia uma façanha que eu já tinha feito, ainda que ninguém quisesse admitir publicamente. A sala cheirava a café caro e a perfume importado. E entre goles eu contei com o silêncio que os cercava para medir minha própria coragem de manter a linha. Houve uma pergunta na minha cabeça, clara como o vidro da taça. Quem pode dizer o que eu fiz ou não fazer, só pela forma como eu apareço aqui? Entre o início da cerimônia e a apresentação da formanda, o salão ganhou ecos de passos e aplausos. A formanda entrou com a sombra dos fotógrafos. E, ao meu lado, o gerente da casa aproximou-se com um recibo de participação nas mãos. Ele não disse nada. Apenas mostrou o papel como quem entrega uma chave. Simples, objetiva, impossível de contestar. Aproximei a linha de visão do recibo e li meu nome lá, gravado em preto sobre o papel branco, como se aquela linha de dados pudesse justificar tudo o que eu já passei para chegar ali. Eu respirei fundo, contei até 4, e o peso do papel pesou ainda mais no bolso do meu casaco. O gerente se afastou um passo, observando-me sem pressa, com um olhar que não era de elogio, mas de compreensão contida. O gerente olhou para mim, apenas um sinal de aprovação contido. Isso muda tudo agora. Qual é o preço da dignidade diante de uma opinião pública? 2 horas depois da entrada da formanda, meu celular vibrou com força. Era uma captura de tela enviada pela enteada, com o horário marcado, 18h37. Na conversa, Marta escreveu que precisávamos manter a formatura como vitória da família, mas sem deixar claro que havia um acordo por trás. Ela pediu para eu apagar qualquer mensagem que pudesse trazer perguntas. O gerente, que antes cruzara o salão com aquele olhar de aprovação contida, desviou o olhar apenas por um instante e seguiu parado perto do balcão. Segurei o celular com a mão livre. Ouvi o barulho distante de risos no corredor. Respirei fundo e guardei o telefone no bolso. Mais tarde, no corredor entre o serviço de buffet e a área de fotografia, Renato se aproximou com aquele lusco de calma que fingia equilíbrio. Disse, baixo, não vou falar com ninguém hoje. Eu apenas acenei, sem prometer nada. Enquanto isso, a enteada mandava outra mensagem. Se perguntar sobre a planilha de apoio, diga que tudo foi decisão da família
e que o gerente apenas ratificou. Eu li em silêncio, a pele sob a nuca arrepiando. Também apareceu no grupo uma nota de voz da doutora Isabela. Isso pode ter implicações legais se alguém questionar a veracidade do evento. A voz da médica seca não podia ser ignorada. Guardei o áudio para não perder, apesar de o estômago reclamar. Entre o brinde e o discurso, o gerente passou pela minha mesa, firme, sem mudar a expressão. Eu levantei o celular discretamente e fotografei o recibo de participação que ele deixara sobre a bancada, clarinho, com o carimbo azul e o código de confirmação. O papel parecia simples, mas era prova. O mesmo recibo que dizia que a formatura era participação ciente e aprovada pela diretoria. Uma linha que podia soar inocente, mas carregava o peso de uma narrativa construída. A sala cheirava a perfume caro e café da manhã. O som dos talheres, o tilintar do vidro, tudo ajudava a esconder a verdade sob a festa. 2 pessoas discutiram em voz baixa perto da mesa de flores. Marta, de novo, enviou uma mensagem rápida para a enteada. Se aparecer alguém da imprensa, diga que foi decisão da família manter a honra. A última frase foi cortada por outro toque no meu celular. Era Renato, pedindo para que eu fizesse silêncio por mais algumas horas, para não acirrar a curiosidade da família extensa. Eu não pretendia ceder esse silêncio inteiro, mas a tensão não me permitia falar alto. Foi então que a doutora Isabela se aproximou, mão firme, e disse: se houver qualquer irregularidade, ela precisa sair do salão antes da hora. Palavras diretas que não me deixaram chão, apenas me colocaram diante de uma pergunta prática. Quem carregaria essa culpa? Quem pagaria o preço? No caminho de volta, encontrei a tela do meu celular acesa com mais uma notícia. A enteada enviara um print de conversa para Marta e para o grupo da família, datado de 18h39, com a frase: gerente confirmou o adendo. O print mostrava trechos que eu ainda não tinha lido com calma. Planilhas, assinaturas digitais, adjunta de uma nota de aprovação. Tudo o que parecia simples material de apoio ganhava outra cor quando pensado junto com as mensagens anteriores. Eu sabia que aquilo mudava a redação do que estávamos fazendo ali. Não era apenas uma celebração de conquista. Era uma manobra com peças legais para sustentar uma narrativa que alguém poderia questionar amanhã. O peso do papel, o peso dos rostos ao redor, o peso do silêncio que se impõe quando a verdade ameaça romper uma parede de aparências. E então chegou a confirmação que eu temia, mas que não esperava ouvir tão claro. A mensagem mais recente, assinada por Marta com o código da gerente, dizia que o adendo legal já havia sido enviado e aceito, que a formatura não era apenas um rito, mas parte de um acordo maior para sustentar a imagem pública da família diante de perguntas que ainda não haviam surgido abertamente. Ao lê-la, percebi que a narrativa da formatura não era o que parece. Havia uma peça de prova, uma linha de argumentação pronta para ser usada caso alguém desafiasse o roteiro. Qual é o preço da dignidade diante de uma prova que não pode mais ser ignorada? Minutos depois que a apresentação da formanda começou no salão, o gerente aproximou-se de mim. Olhou direto, sem rodeios, e pediu que eu o acompanhasse a uma sala ao lado. A porta bateu atrás de nós com um eco seco. Ele abriu a pasta, mostrou 2 papéis, o meu nome e a agenda da cerimônia. Disse em voz baixa que precisávamos de uma versão clara da minha participação. Eu respirei fundo, confirmei que falaria sem rodeios e segui. No bolso interno da jaqueta, o recibo de participação ainda rangia quando eu me movia. A minha mão ficou fria. Cada passo parecia pesar no chão pavimentado de mármore. Todas as mãos que antes me aplaudiram pareciam agora curiosas, como se eu já estivesse sob julgamento. Eu mantive o tom seco. Descrevi o que tinha feito até ali, sem descrever sentimentos. Marta estava na porta do camarim, observando pela fresta da cortina. Quando me viu, cruzou os braços e soltou um comentário curto, que trajou o ar com ironia. A formatura, para ela, não era sobre conquista, era sobre manter a aparência. Momentos depois, ela puxou o celular do jeans e mostrou uma tela para mim, sem pedir licença. No mensageiro,
Uma sequência de mensagens da enteada aparecia em branco e preto, cada linha carregando uma expectativa de triunfo que eu não reconhecia. Em uma das mensagens, Marta havia escrito: "Não precisa fingir ser algo que não é. Você já perdeu a batalha." A foto na tela era o suficiente para ver o peso do que eu não poderia responder ali. Mantive a respiração estática. Já sabia que aquilo seria uma marca na minha relação com ela. As mensagens estavam ali, registradas, e eu as guardei na memória do meu celular, porque precisavam de contexto mais adiante. A cada tela que eu olhava, percebia que a distância entre nós crescia sem alarde. Saí do camarim para a sala de reuniões, quando o som do celular de Renato tocou baixo, quase uma respiração. Ele olhou para mim com a expressão de quem tenta não demonstrar o que está prestes a acontecer. Na tela do celular dele, a foto daquele recibo de participação surgia como se fosse uma prova dos meus passos. Renato não comentou a tela. Em vez disso, pediu que eu aceitasse o desvio do tema da conversa da cerimônia, como se fosse uma bobagem que não iria além do palco. Enquanto o grupo inteiro se movia para o corredor de acesso, Doutora Isabela entrou pela porta entreaberta, com a calma de quem conhece o laboratório onde a tensão vira consequência prática. Ela não sorriu. Apenas disse em voz baixa que a tensão entre casa e hospital, entre honra pública e cuidado, podia ter custos reais. Se tudo vazar, há consequências legais para quem organizou a agenda com o objetivo de forçar uma imagem. Ela avisou, sem entrar em detalhes. Eu guardei o celular de Renato, não assumindo nem a culpa nem a vitória, apenas registrando que alguém poderia medir o que viria a seguir. Na sequência, o corredor ficou cheio de ruídos. Risos desconfortáveis, passos apressados, o toque insistente de celulares que não paravam. Marta aproximou-se de mim de novo, desta vez com uma cara que misturava cobrança e cansaço. Ela disse que a formatura era apenas o palco, que o resultado dependia do que eu fizesse com as provas futuras. Em resposta, reformulei minha posição com objetividade. Eu não iria abandonar minha trajetória nem abandonar minha filha. Mas eu também não iria ceder a ataques que não tinham base. Renato ficou quieto, observando cada movimento meu, medindo cada palavra que eu escolhia. O gerente, que se aproximou para verificar se estávamos prontos, deixou na mesa uma folha sem assinatura. Apenas um carimbo mínimo, como se fosse uma anotação de protocolo. Eu peguei a folha, guardei-a na pasta e senti o peso real da decisão que se aproximava. Manter a linha ou ceder à pressão social que ronda tudo que não se encaixa no molde. A sala do atendimento médico da doutora Isabela ficou mais quente quando ela citou, sem rodeios, a possibilidade de uma auditoria ou de uma avaliação de risco se as mensagens vazarem, incluindo dados sobre a planilha de apoio da enteada. Ela disse que qualquer divulgação poderia transformar a honra pública em evidência de um erro maior. Se alguém conseguir transformar isso em algo que pareça um dolo, você verá consequências legais, não apenas morais. Eu ouvi, contei as palavras, e notei mentalmente cada ponto que poderia servir de defesa ou de argumento contra a queda de reputação. Foi aí que percebi que a forma como eu reagisse não seria apenas sobre o meu orgulho, mas sobre a capacidade de manter a família unida sem que ninguém se torne alvo de julgamentos automáticos. O cheiro de café da manhã, tão característico do nosso lar, atravessou a porta e me lembrou que, mesmo cercada de contratos sociais, a vida real se decide na prática, não na retórica. No final da tarde, quando as luzes do salão já estavam mais suaves, o gerente aproximou-se de novo com um ar de quem traz uma notícia sem grande alarde. Ele confirmou que a formatura ocorreria como previsto hoje, porém a conversa entre nós não ficaria apenas entre quatro paredes. Haveria um registro formal que atestaria minha posição, uma nota de protocolo que vincularia minha versão à narrativa pública da família. Marta esboçou um sorriso curto, como quem sabe que o jogo mudou, mas não revelou a carta que tinha na mão. Renato fez sinal para que eu fizesse o que achasse necessário, sem ruídos, sem promessas, apenas com resultados visíveis na sequência de passos que teriam de ser dados a partir de agora. Quando voltei para o acesso principal, o som da campainha de entrada tocou uma vez, insistente.
como se chamasse alguém de volta. Então o meu celular vibrou. Uma mensagem chegou, curta, direta. 9h, consultório Isabela. Precisamos conversar. A tela piscou, e a imagem mostrou o código de protocolo do dia. Agora eu sabia que tudo poderia mudar de uma hora para outra. Qual será a próxima decisão que vai me custar algo real diante de uma opinião pública tão rápida? Agora eu abri a gaveta da escrivaninha ao lado do relógio da sala. Dentro, repousava um envelope amarelado, selado, com o carimbo arquivo interno, quase apagado pela umidade do tempo. Tirei o papel de dentro com cuidado. A data impressa nas dobras dizia 1992, 11-14, e no canto, o número de registro 45287, rabiscado à mão em azul gasto. A textura áspera do papel, o cheiro de papel velho e a cadência ruidosa do meu próprio pulso deixaram claro que não era apenas uma lembrança qualquer. Guardei o envelope sob a palma da mão e tirei uma foto com o celular, às 21h08, para não esquecer o que eu encontrava ali. O peso daquele objeto parecia puxar para um riso inquieto que não cabia na garganta. O quarto, com seus móveis de madeira e o odor de café já frio, virou cenário de uma decisão que eu ainda não sabia tomar. Logo que eu desgrudei o envelope, a primeira linha saltou aos meus olhos. Confidencial, uso interno. Abaixo, em letra corrida, havia uma frase que não deixava margem para dúvidas. A relação familiar entre Clara e o gerente era do conhecimento da administração desde uma reunião antiga. O texto descrevia, em termos frios, uma aprovação da formatura condicionada à manutenção daquela relação até então secreta. Havia marcas de caneta na margem, data de 1990, nomes cruzados e uma ressalva final sobre sigilo. O carimbo azul, idêntico ao de outros papéis da casa, aparecia na última página como ambas as suas próprias testemunhas de que aquilo não era apenas rumor. Eu fotografei cada página às 21h12 e guardei a cópia digital no celular, com metadados que poderiam servir se houvesse necessidade de consultar o conteúdo sem tocar no original. A revelação pesou no meu peito como uma verdade que eu não esperava repetir. Não era apenas uma história de família. Era uma linha de ação previamente acordada, e agora exposta. Quando a leitura terminou, Renata, não era presente. Mas o que se seguiu me trouxe de volta o peso das pessoas que estiveram ali. Não, me perdoem, Renato. O amigo próximo que costumava acompanhar nossos dramas discretamente foi quem quebrou o silêncio com uma observação prática. Doutora, Isabela, que acompanha tudo com a frieza de quem calcula consequências, disse em voz baixa que qualquer divulgação poderia desencadear consequências legais e arranhar a reputação da família de modo irreversível. Marta cruzou os braços, olhou para a janela e, por um instante, a expressão dela deixou transparecer não ironia, mas a frieza de alguém que sabe que cada pergunta pode ser usada como prova. O som do café sobre a mesa, o toque do celular que não tocou, tudo ficou menor diante da missão que se impunha. Agir sem abrir espaço para o acaso, sem permitir que o segredo se espalhasse como fogo sem controle. Eu evitei qualquer comentário alto. Mantive a voz baixa, a respiração estável, para não entregar a minha atual posição diante deles. Foi então que decidi agir com uma cautela que não parecia natural. Não iria compartilhar o conteúdo com Marta de imediato. Não ainda. Em vez disso, fechei o envelope, guardei o original na gaveta interna da minha sala de estudos e mantive sob controle o acesso a qualquer dispositivo que pudesse exibir o conteúdo. Retirei qualquer registro que pudesse ligar minha pessoa aos eventos da formatura. Fotografei a pasta de contratos que eu costumava ter como referência, guardei a foto do envelope numa pasta fechada com senha e deixei apenas uma cópia segura no meu caderno de anotações com marcas feitas a lápis para facilitar a localização no caso de necessidade. O relógio marcava 21h23 quando finalizei esse passo. Cada mínimo gesto tinha o peso de não deixar escapar nenhuma pista de que eu sabia mais do que todos imaginavam. A casa permaneceu silenciosa, mas o silêncio agora era um instrumento estratégico, e não apenas uma ausência. O peso da decisão me obrigou a respirar fundo várias vezes,
para manter a cabeça fria diante da nova realidade que se desenhava na minha frente. Entre sorrisos contidos, olhares evasivos e a repetição de pequenas rotinas, ficou claro que tudo tinha mudado de lugar. Marta recuou um passo, Renato ajustou o paletó como se pudesse esconder algo sob o tecido, e doutora Isabela, sempre prática, confirmou por mensagem rápida que a situação exigia um plano caso a verdade precisasse emergir de forma mais contundente. O documento antigo não era apenas uma peça de arquivo, era uma porta entreaberta para uma rede de decisões que, se acionadas, poderiam redefinir não só a noite, mas o que cada um de nós seria dentro daquela família diante da sociedade. A cada minuto, o peso da revelação não se desfez. Ele cresceu, condicionando o que eu poderia dizer, a quem e quando. E mesmo assim, a única certeza que ficou foi a de que a próxima jogada seria decisiva, e não poderia ser fingida ou adiada. O envelope continuava ali, uma silhueta amarela sob a iluminação fria, lembrando que o segredo não era apenas dele, era nosso. O que apareceu ali não era uma ameaça formulada em palavras, mas um sinal claro. O gerente sabia. O documento carregava o carimbo confidencial e uma assinatura legível que não deixava dúvidas sobre a autenticidade do que dizia. O sinal não era apenas de conhecimento, era de controle. Eu sabia que se aquela informação fosse usada, nada estaria realmente seguro. Nem minha dignidade, nem a reputação da família, nem mesmo a própria ideia de que poderíamos conduzir nossas escolhas sem interferência externa. Isso mudava minha posição no almoço de amanhã agora? A pergunta ficou suspensa no ar, não porque eu não quisesse responder, mas porque a resposta ainda dependia de ações que eu era obrigada a planejar com muito cuidado. Novamente, o tempo acelerou sem ruídos. A noite continuou, as vozes foram menos altas, e o silêncio passou a ter um peso diferente. E eu sabia que, a partir daquele momento, cada gesto meu precisava ter como objetivo manter silêncio sobre o conteúdo, ou, se preciso, definir quem poderia ficar sabendo do que tinha sido descoberto. Agora, a gravação começou a tocar no meu celular. Não era música, era a voz seca de Marta, gravada sem avisar, falando da planilha de apoio da enteada. Ela dizia que aquele documento não era segredo, que a casa inteira sabia, e que eu, Clara, tinha ficado sabendo de tudo na hora certa. O choque bateu primeiro pela surpresa, depois pela certeza de que tudo que parecia controlado agora tinha um fio à mostra, pronto para puxar a minha reputação para baixo diante de todos ali presentes. Mais tarde, no corredor próximo ao salão, eu me toquei de cada detalhe que já tinha visto hoje. A foto antiga guardada na gaveta da sala de jantar, o recibo de participação que estava na minha bolsa, as mensagens rápidas que a enteada mandou antes do jantar. O cheiro de café da manhã ainda pairava no ar. O perfume caro de quem passa a manhã tentando parecer impecável. O recibo de participação ainda brilhava com o carimbo do gerente. Aquele pedaço de papel tornava tudo tangível, não ideia abstrata. A cada passo, as consequências apareciam em objetos concretos. Durante o ensaio mental, a gravação mostrou o que ninguém dizia em voz alta. Marta descrevia a conversa que teve com Renato, dizendo que eu, a esposa dele, já sabia da planilha de apoio da enteada, embora ninguém quisesse expor o assunto naquela hora. A gravação cortou para a voz dela. Ela ficou sabendo sim. Não podemos fingir que não existiu. Em seguida, Renato respondeu com aquele tom contido, que não gostaria de abrir a boca naquele momento, que não valia a pena colocar tudo à tona diante de gente tão exposta. A conversa não cita nomes de forma direta, mas a menção de a esposa fazendo parte do diálogo deixou claro quem era o elo que eu temia ter quebrado de vez. Eu segurei o celular com força, tentando manter a calma. A cada frase, o mundo ao meu redor parecia respirar comigo, como se a sala inteira pudesse ouvir o peso de cada palavra. A prova não era apenas palavra falada, era a própria gravação, um registro audível do que já parecia feito de boatos e julgamentos. A forma como Marta articulava o que sabe, a forma como Renato taciturnamente amparava o silêncio, tudo indicava que a tal planilha não era apenas um documento,
mas uma peça que poderia derrubar minha posição de mãe, minha dignidade pública e minha relação com as pessoas que pertencem a esse círculo conservador. No fundo, eu sabia que aquilo era uma virada. Não era mais só a questão da forma de encarar a enteada nem a resistência do meu passado. Era a possibilidade real de que minha própria casa me havia traído pela falta de transparência. A gravação não apenas expôs a existência da planilha, mostrou que a esposa sabia que o laço entre todos já não é tão simples quanto parecia. Foi aí que a decisão de agir perdeu o peso da dúvida. Se a verdade já chegou pela voz de alguém, o que eu faço com ela? O que eu digo a Renato? E como isso vai mudar a forma como a formatura hoje será lembrada por todos? Se eu devo confrontar agora ou esperar para ver quem mais sabe, eu ainda não decidi. Mas uma coisa ficou clara. O segredo não está mais seguro. A gravação, em algum lugar da memória do meu celular, pode ser compartilhada, pode ser usada como prova, pode colocar cada um de nós diante de uma linha que não pode ser cruzada sem custo. E o próximo passo, por mais simples que seja, pode já estar traçado pela própria fala que ouvi. A verdade não volta atrás quando entra em evidência. Quem mais precisa falar para encerrar esse capítulo? Quem mais verá o quanto tudo isso mudou? A gravação terminou em silêncio. E no silêncio, eu ouvi a pergunta que não quer calar. A esposa sabia realmente de tudo? Ou é apenas mais uma peça dentro de uma engrenagem que já girou demais? Minutos antes da cerimônia, o saguão da escola já transbordava de gente. Marta ficou ao meu lado, o queixo firme, avaliando cada visitante como quem checa uma auditoria. Renato respirou fundo, tentando parecer calmo, e doutora Isabela passou por nós com a pasta apertada sob o braço. No centro da mesa, um envelope lacrado aguardava. O gerente da empresa pousou o envelope sobre a mesa de vidro e, com um olhar direto, abriu-o o suficiente para revelar o carimbo azul. Dentro, um papel curto, impresso com letras frias. A formatura da enteada é parte de uma decisão legal que já tramita. Não era festa, era prova. E cada respiração mais alta poderia derrubar essa linha de equilíbrio. Logo antes de iniciar o cortejo, Marta inclinou o corpo para perto e sussurrou, sem levantar o tom. Engenharia não é para você. A frase não era apenas desprezo, era uma fronteira que dividia nosso espaço. No meu bolso, o celular vibrou. Era uma mensagem da enteada, direta. Não finja que entende, mãe. Guardei o telefone sem responder. A sala pareceu encolher. O peso daquele envelope manteve-se ali, como ameaça concreta. O carimbo refletia as luzes frias e o silêncio ao redor ganhou espessura. A tensão não vinha do tempo. Vinha do que aquele papel poderia mudar na nossa relação, na própria forma de estar em casa. A partir dali, qualquer gesto tinha custo de reputação, de força narrativa, de futuro. À mesa, o jantar trouxe uma tentativa de normalidade que falhou na primeira garfada. Renato desviou o assunto para a agenda, como se aquilo fosse apagar o segredo que rondava cada superfície. A nota de rodapé do menu apareceu diante de mim, uma linha estreita, quase discreta, com uma observação que ninguém ousava decodificar. Ações conjuntas da guarda podem impactar a legislação aplicável a este caso. Marta não reagiu de imediato. Apenas cruzou os braços, mantendo o sorriso que não alcançava os olhos. A conversa ao redor seguiu, forçada, enquanto o envelope parecia ganhar cada vez mais presença na mesa, como se o papel pudesse virar ferramenta de persuasão. Eu contei 3 respirações médias antes de voltar a encarar o peso daquele carimbo. O que era privado tornou-se público, e o público, agora, carregava o peso da decisão que pairava sobre nós. Quando a porta do salão se abriu, a formanda avançou pela fileira de cadeiras. A multidão reagiu com um silêncio curto, mas o gerente aproximou-se de mim, entregando o recibo de participação que repousava na bancada. O carimbo azul cintilou sob a iluminação. Marta olhou para o recibo com a expressão de quem mede o tamanho de uma mentira exposta. Renato segurou o copo com firmeza, tentando manter a pose, mas as mãos traíram o nervosismo. Doutora.
Isabela, de braços cruzados, observou tudo com a frieza de quem sabe o peso de cada papel. No meio da agitação, o gerente entregou um anexo selado a quem quisesse ver, 2 páginas oficiais, com selos e números, que não tinham sido solicitadas, mas que eram de fato parte do cenário. Eu li rapidamente. Um despacho judicial que, de forma explícita, entrelaçava a formatura à existência de uma decisão legal maior. O número do processo, a data, o carimbo, tudo parecia imprimir uma nova linha na nossa história. Foi então que Marta elevou a voz, não para gritar, mas para afirmar que havia sido enganada por uma história que não era só nossa. Eu respondi, mantendo o tom baixo e direto. Aquilo não era uma disputa de vaidade. Era uma vida de alguém que dependia do nosso equilíbrio. Ela retrucou, tentando transformar meu relato em ataque pessoal. Mas a mesa, o envelope, o despacho, tudo já falava por si. Havia um peso institucional que não aceitava contestações fáceis. Renato permaneceu quieto, olhando para o que estava à frente dele e para o que não ia cessar. Doutora Isabela abriu a boca apenas para cortar o mal-entendido com uma afirmação prática. Existe uma consequência legal iminente, e ninguém pode ignorar. O salão, que antes era cenário, tornou-se tribunal improvisado de uma família que precisava decidir qual caminho seguir diante de uma verdade que já não era mais apenas nossa. Logo chegou o momento da verdade formal, a leitura do despacho. Uma funcionária entrou com uma pasta maior que a minha mão e abriu o anexo que já pesava no ar. O carimbo, o número do processo, a data de hoje, tudo ficou claro. Decisão judicial que transforma a formatura em peça de um acordo de tutela provisória. O texto dizia que a formanda pode participar da cerimônia, desde que o acordo de guarda seja cumprido. Sem o cumprimento, a cerimônia não é cancela, mas a legitimidade do nosso papel é condicionada. Marta não reagiu de imediato. Apenas deu um passo para trás, com olhos fixos na mesa. Renato olhou para o chão, tentando encontrar uma linha de defesa que não existia. Doutora Isabela confirmou, com a típica clareza clínica, que cada decisão traz custos práticos. E ali, diante de todos, o juiz parecia ter posto o peso da lei sobre a mesa, não para humilhar, mas para esclarecer quem tinha responsabilidade pelo que vinha a seguir. O despacho, número 742/2026, datado de hoje, foi assinado, carimbado e entregue. A sala estremeceu. O silêncio ficou pesado, e eu soube que nada voltaria a ser igual. Qual é o preço da dignidade quando a lei fala mais alto do que a emoção? Agora, no meu quarto, o celular vibra com insistência e a tela respinga em números. É o 07 ou 12 de uma manhã comum que não parece comum. Doutora Isabela marca uma consulta para as 16 horas, direta, objetiva, sem rodeios. O tom é clínico, mas a agenda dela não é o suficiente para abafar a minha ansiedade. Ao lado, uma outra notificação aparece. Marta enviou uma mensagem curta, cortante, sobre a formatura que não tem mais segredo para ninguém. Eu respiro fundo, deixo o diálogo da enteada registrado na tela e salvo o print da conversa como prova. O arquivo fica no mostrador de mensagens, visível apenas para mim, em uma pasta chamada Conflitos. Amanhã respira comigo, mas a urgência não desaparece. Mais tarde, eu saio do quarto e entro na sala. O ar é mais frio que no restante do corredor. O frio parece vir da forma como Marta me encara quando fala pelo grupo da família. Eu argumento com ela sem levantar o tom, mas o estalo já está dado. A crítica pública à minha profissão, apresentada como se fosse uma peça de teatro, já foi publicada nos dedos dela. Renato fica ali, em silêncio, olhos fixos na televisão desligada, como se não fosse comigo, como se o mundo pudesse fingir que não houve nada. Eu pego a tela do celular novamente. Fotos do print revelam o comentário da enteada. Engenharia não tem nada a ver com a nossa imagem familiar. Eu guardo o celular no bolso, fecho a porta da sala e decido ligar para a doutora Isabela para entender onde isso pode nos levar. Mais tarde ainda, no carro, eu falo com Renato ao viva voz, para não ter que ficar repetindo o que todos já sabem. Renato diz que a tensão vem de uma necessidade dele manter a paz,
que ele não quer alimentar o fogo, que prefere a aparência de normalidade. Eu não aceito o subtexto que ele sugere. Relaxe. Isso não é coisa para se discutir na frente de todos. Eu proponho uma reunião familiar com Isabela, para esclarecer o que a família espera e como podemos proteger minha trajetória. Renato não reage com firmeza. Ele apenas concorda, mas a respiração dele permanece irregular, como alguém que está escondendo algo grave. Enquanto eu dirijo pela avenida, a cidade parece menor, como se cada janela fosse um espelho da minha insegurança. A praça de alimentação do shopping aparece no retrovisor, e eu penso na forma como o dinheiro, a reputação e a saúde da família podem tudo mudar se algo der errado. Mais tarde, eu checo o relatório de atividades da doutora Isabela e, ao vivo, anoto perguntas que preciso fazer. Doutora Isabela sabe de uma consequência legal que pode surgir de uma tensão que escala demais. Ela não fala em voz alta, usa números frios, prazos, notificações, prazos de resposta. Eu anoto cada detalhe com a caneta azul que uso para tudo o que é importante. Documentos guardados, perícia médica, medidas de contenção. A conversa com Isabela não é papo de amiga, é instrução prática. Ela sugere que eu traga documentos da formatura, recibos de participação, fotos, tudo que possa impedir que a narrativa pública me prejudique. Eu penso, tudo pode se tornar prova. Tudo pode virar responsabilidade. Tudo pode virar arma. O peso de cada decisão não cabe na minha cabeça, então eu guardo os papéis que tenho e começo a planejar os próximos passos. Mais adiante, ainda dentro do dia, eu volto para casa e reúno tudo o que pode sustentar minha posição. Em cima da mesa, eu disponho a taça de formatura, vários envelopes com comprovantes, o print do grupo de mensagens, o recibo da participação, o cartão com o código do evento. Cada item é uma linha de defesa, um objeto físico que prova que eu cumpri meu papel, que eu não sou responsável por uma imagem que não corresponde à minha história. Marta, por sua vez, envia uma última provocação. Ela comenta uma postagem antiga sobre a minha carreira, insinuando que eu jamais alcancei o que presumi. Eu não respondo na hora. Eu respiro, organizo as palavras e penso na forma de responder sem soar agressiva. A forma de responder não é menos importante do que a resposta em si. Ela pode selar uma decisão ou destruir qualquer chance de reconciliação. O tempo parece se distorcer. A cada minuto a pressão aumenta, e eu sei que não estou apenas defendendo meu orgulho. Estou defendendo minha dignidade pública. Naquele momento, uma coisa fica clara. O que foi visto, o que foi dito, e o que pode ser provado, não cabe mais apenas na minha cabeça. A partir de hoje, cada prova tem de ser manuseada, guardada, republicada se for preciso. A evidência que muda tudo já está em mãos. O print da conversa com Marta, o print da tela de Isabela, o recibo da participação, a foto antiga guardada no arquivo, o carimbo no envelope que chegou comigo, a nota de rodapé do menu que contém observação sobre a estrutura da formatura. Tudo isso pode ser usado contra mim. Tudo pode ser usado para me defender ou para provar que tenho razão. E se alguém perguntar se eu tenho medo, eu não escondo. Sim, eu tenho medo, porque a vida pode mudar de uma hora para outra. E se alguém perguntar por que continuo firme, eu digo que minha honra não é negociável. Eu olho para o relógio, R$16. A consulta com Isabela é em menos de uma hora. Eu guardo o último papel na gaveta, fecho a porta e sigo em frente, sabendo que a próxima hora pode mudar a forma como a nossa família aparece para o mundo. No fim deste dia, quando a casa fica silenciosa e a cidade adormece, eu olho para o arquivo com o print da conversa da enteada, para o recibo da participação, para a nota de rodapé do menu e para o carimbo no envelope do gerente. Eu penso no que já foi dito, a forma como a família observa minha trajetória, a forma como o mundo julga minha decisão, a forma como as pessoas que eu respeito podem se mover para me apoiar ou me abandonar. Tudo depende do que eu fizer a seguir. E neste momento, o que eu decido fazer é simples: levar tudo que é concreto para o encontro com Isabela,
para ouvir o que ela tem a dizer, para definir o que deve ser feito sem expor meus segredos. O silêncio de Renato pesa. Marta observa de longe. E a doutora Isabela, já na tela do celular, confirma o que eu já sabia. Não há proteção sem uma prova clara. Então, eu volto ao meu quarto, pego a pasta com os papéis e encaro a noite, consciente de que o próximo passo pode registrar um novo começo ou uma queda profunda. E ao menos, eu tenho uma pista que pode mudar tudo. No envelope, há um código que não era para ser visto por todos. Um detalhe que pode ligar uma cadeia de acontecimentos. O que aquele código significa e quem mais viu? No momento em que eu penso nessa possibilidade, o telefone vibra outra vez, e a tela exibe uma mensagem que não estava nos meus planos. Não subestime o que já está em andamento. Isso muda tudo agora. Quem viu aquilo? Agora é 21h15. No saguão do salão, o gerente se aproxima de mim com um envelope pardo na mão. O carimbo confidencial brilha sob a lâmpada fria. Ele não fala, apenas coloca o envelope sobre a bancada e aponta para a porta da sala de reuniões. Caminho até lá com passos secos. O risco já está dentro da minha cabeça. Tudo pode mudar de uma hora para a outra. Dentro do envelope, há uma notificação de apresentação de documentos. Prazo de 72 horas. O protocolo é 49920 AL. A lista de arquivos para entrega vem anotada em letra firme. Não descrevem emoção, descrevem obrigação. Um telefonema para o jurídico aparecendo como linha única na parte superior, seguido de uma assinatura que não conheço bem. Não há espaço para interpretação. É um caminho direto para consequências legais se eu falhar. Volto para casa com o peso do papel ainda pegando o ar. No quarto, Marta já não olha para mim com o mesmo sorriso. Ela desvia o olhar, guarda o celular na bolsa e a tela acende com uma vibração curta. A mensagem chega para mim, visível quando a tela se ilumina. A formatura é apenas a capa. O que vem depois depende de você. É da enteada. O conteúdo é claro. A ameaça é sutil. A prova fica na tela do meu celular. Renato entra pela porta semicerrada, com café ainda fumegante na xícara. Não há teatros. Ele pergunta direto. É a papelada da empresa? Eu digo que não é só isso, que há pressão para entregar tudo. Ele adota o tom que usa quando quer evitar confronto. Curto, quase frio. Responde que prefere falar amanhã com calma, mas não afasta o peso do que já foi decidido por quem manda ali. Doutora Isabela liga. Minha amiga médica sabe onde o rastro pode nos levar. Ela fala de consequências concretas. Se não apresentar a documentação, o processo pode avançar. E se a planilha de apoio da enteada aparecer, pode virar prova em investigações. Ela descreve números, não sentimentos, nomes de empresas, datas, valores. Anoto tudo mentalmente, mas também separo cópias digitais do que tenho em mãos. É a primeira vez que alguém me diz, sem rodeios, onde a linha pode ficar perigosa. Mais tarde, volto à sala de estar para organizar o que já sei, com o que ainda não sei. Pego a pasta onde guardo documentos da formatura, a nota de rodapé do menu com aquela observação estranha, o print da conversa da Marta e a planilha de apoio da enteada. Tudo que possa servir como evidência. A gaveta que costumava guardar lembranças recebe agora papéis que pesam mais que fotos. Se alguém perguntar, eu mostro tudo. Se não perguntar, eu ainda assim preciso guardar para não perder o fio. Entre os papéis, encontro um recibo que não deveria estar ali. É de uma doação ligada a um projeto da escola, com assinatura legível e data exata. Não é o peso que derruba, é o fato repetido de que tudo está registrado. Tudo pode ser rastreado. Fotografo o recibo, dobro o papel com cuidado e escondo na segunda gaveta, onde ninguém costuma tocar. A prova fica ali, pronta para ser usada se for necessária. E cada elemento que entra na linha de evidência parece ajustar a jogada na minha cabeça. O relógio marca 23h11, quando meu celular vibra de novo. Uma mensagem de número que não reconheço aparece na tela. Eu sei o que você esconde. Não subestime quem está do seu lado. Não há assinatura, não há voz gravada,
Apenas o conflito explícito em silêncio digital. O armário range na minha mão ao eu encostar nele para não tremer. O que essa pessoa sabe? Quem enviou? O que pode acontecer a partir de agora? Uma coisa está clara. A próxima jogada depende de mim. Mas o tabuleiro já mudou sem que eu pedisse. Qual é o preço da dignidade diante de uma opinião pública? Agora, no saguão iluminado do salão de formaturas, vejo a fileira de mesas com o logotipo da empresa social que veste a ocasião. O envelope que guardei desde cedo está na minha mão esquerda, frio, o recibo de participação e a planilha de apoio cruzando o papel. O gerente me encara pela primeira vez sem aquele sorriso que usa para disfarçar dúvidas. Eu deixo o envelope sobre a mesa, olho ao redor e sinto o peso do que está por vir. Horário marcado na tela do celular, 19h12. Durmo os olhos por um segundo e a foto antiga que guardei no bolso parece lembrar o que houve antes. Marta não tira os olhos da mesa de centro. Ela desvia o olhar toda vez que o corredor se agita com risos desconfortáveis. Às 19h15, ela volta a falar, e a voz soa seca como a madeira do palco. Ela comenta minha trajetória como se fosse um troféu vencido por alguém que não merece. Eu apenas observo a reação dela e marco mentalmente a próxima ação. Às 19h40, no camarim atrás do salão, Renato aproxima-se com um silêncio que parece cobrança. Ele guarda o segredo dele, porém a verdade dele já está em cada gesto. A forma como ele levanta o copo, como ele evita o olhar de Marta, como ele recorta as falas para não deixar transparecer nada. Eu pego o áudio que gravei na semana passada, deixo o botão de gravação ativo e deleto apenas o que não interessa. A gravação já está salva com o horário exato, 14h32 de quinta-feira na sala de reunião. Naquela noite, a doutora Isabela me encontra perto da saída do restaurante. Ela não sorri, só diz: "Clara, as consequências vão além da nossa casa." Em voz baixa, me entrega um papel com o número do processo e uma breve nota de orientação. Não divulgar sem aval. Eu documento tudo com o celular, foto do papel em 4K, o carimbo azul do cartório visível. Ela afirma que uma planilha de apoio que favorece a enteada mudou o jogo legal que envolve a família há meses, e que a tensão que parecemos suportar hoje não era apenas sobre orgulho, era sobre uma linha de defesa que pode queimar tudo se cruzada. Horas depois, o salão se enche de vozes. Marta tenta desviar o foco, pergunta do tipo: "É só uma formatura, não precisa transformar tudo em epidemia." Eu respondo de forma direta: "Não é só uma festa, é o registro público do nosso esforço." O gerente aproxima-se, observa meu envelope com o recibo, aponta para o público e eu percebo o peso de cada olhar. Não é só a minha reputação que está em jogo, é a integridade da decisão que hoje pode ser questionada ou validada pela comunidade. A nota de rodapé do menu, deixada à mostra para qualquer pessoa ler, ganha significado novo diante da caminhada que fizemos até aqui. Mais tarde, a sala escurece, e a discussão assume contornos de teste de lealdade. Marta tenta justificar a própria posição, dizendo que cada família tem seu ritmo. Eu continuo firme. O que a gente representa não depende de um biográfico elogio, e sim de ações concretas que podem ser contestadas. A doutora Isabela, ao meu lado, abre o diálogo com um tom firme, lembrando que a tensão não é apenas emocional, é prática. Há evidências legais que podem sustentar ou demolir qualquer narrativa. A sala parece ouvir por um instante, respirando com a gente. Foi então que o gerente segurou minha mão delicadamente, sem graça, e mostrou algo que ninguém havia visto ainda. Um documento antigo, carimbado, com uma data que eu quase não reconheço. 12/03/2023. Ele disse, sem palavras, que aquele papel continha o que a família tem tentado manter oculto. A formatura que hoje celebramos é parte de uma decisão legal maior, um acordo que envolve tutela, patrimônio e uma exigência de demonstração pública de apoio. A multidão ficou em silêncio. O perfume caro preencheu o ar. E eu consegui registrar tudo em uma foto que já começa a circular entre os convidados. A revelação não foi apenas sobre o passado, mas sobre o que ainda pode ser decidido à frente.
A reação de Marta mudou de tom de repente. Ela tentou insistir que tudo era apenas aparência, que nada disso deveria ser levado tão a sério. Mas os papéis falam por si. O contrato, o ofício judicial, o número de processo, as assinaturas que não mentem. Renato, pela primeira vez, não conseguiu esconder o tremor na voz quando admitiu que sabia, sim, que o encerramento da noite tinha de ser contado como derrota para alguém, não vitória para todos. Eu respirei fundo, guardei o celular e, com a mão firme, assumi a responsabilidade por cada passo que nos trouxe até ali, sem pedir desculpa por nada que não fosse verdadeiro. Agora, o que muda não é apenas a formatura, ou quem sorriu por último. O que muda é que a verdade saiu do papel e encostou na porta do tribunal que ficou marcado na nossa memória. Eu não volto atrás. O acordo foi assinado. O documento está anexado ao dossiê da família, e o peso de cada assinatura se tornou prova suficiente de que aquilo que parecia uma celebração simples era, na verdade, um ato estratégico dentro de um processo maior. A sala volta a chiar com risos nervosos e passos apressados, mas a minha cabeça está firme, e meu silêncio, que sempre quase foi crítico, hoje é uma escolha. Uma última pergunta, não uma busca por absolvição, mas uma constatação prática. Qual é o preço da dignidade quando tudo depende da vitrine pública da família? A resposta aparece de uma vez, clara. O custo já foi pago, com horas de reunião, com provas guardadas, com decisões que não podem ser desfeitas. E agora, diante da evidência final, o papel carimbado, a data, o número do processo, eu pergunto a mim mesma e aos outros: qual é o próximo passo quando a verdade foge da sombra e ocupa o centro da arena?